sou o servo do ministério, o ministério Não Morda Maçã. Maninho, Deus abençoe. Obrigado demais por você estar aqui. Sinta em paz aí, tá bom? Valeu. A gente não tem horário, agora a gente já estendeu, entendeu? A gente não tem horário. A gente tem um horário básico de 10 horas, mas eu não vou ultrapassar a liberdade, tá bom? Acabei de ser informado que vai ter vigília hoje, maravilha. Bom que vocês estão animados. Vocês estão animados porque vocês acham que é brincadeira, né? Ai, glória a Deus. Gente, primeiro de tudo quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui. E como eu sempre falo, até comentei com o Rafa, eu não falo honra da mesma forma que a gente aprende a dizer obrigado, sabe? A sua mãe, quando você era criança, falou, quando alguém te der alguma coisa, fale obrigado. Antes de sair na rua, de atravessar a rua, olhe para os dois lados. Se alguém se está frio, saia com um casaco. Se alguém te oferece alguma coisa, sinta-se não é por político, não é por educação que eu me sinto honrado. Eu me sinto honrado de verdade, no sentido de que eu olho para Deus e vejo a sua enorme e infinita misericórdia de me colocar atrás desse microfone. Para mim é uma honra ser participante dessa graça e dessa misericórdia que Ele tem por nós. Eu tenho certeza que quando você tiver seu filho, ou você que já tem seu filho, não vai deixar seu filho ouvir coisas de alguém que você não confia, ou de alguém que você não aprova, não é verdade? Então, se o Senhor permitiu que eu saísse de lá da minha casa, de viagem até aqui, para vir falar com seus filhos, porque eu estou falando com filhos, não é verdade? Parece que só alguns, mas tudo bem. Estou falando com filhos, não é verdade? Então, se Ele permitiu que eu saísse lá e não aconteceu nenhum acidente, então para mim é uma honra estar aqui de verdade. Então, muito obrigado por isso. Obrigado, Jesus, pela Tua infinita misericórdia. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu precioso amor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. A gente está aqui feliz pra caramba, não simplesmente porque a gente está aqui reunido, mas porque o Senhor está nesse lugar. E mais ainda, nós vamos ouvir o que o Senhor tem para falar. E por falar nisso, Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer dizer aqui, Pai. Que eu não seja um instrumento de erro, Pai, mas peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre mim, para que aquilo que eu falar provenha puramente da Tua palavra, sem achismo, sem acrescentar nada humano, nenhum sentimento aqui da terra, apenas aquilo que é dos céus, aquilo apenas que é baseado nas sagradas Escrituras, Pai, porque como já foi dito aqui, tudo é por Ti e para Ti, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, por isso pedimos ao Teu doce e precioso Espírito Santo. Pai, por favor, doce Espírito, esteja em nossos corações de forma a abrir o nosso entendimento, a compreender coisas simples que às vezes a gente deixa passar, mas que essa coisa simples seja explicado pelo próprio Espírito Santo, fazendo com que isso que aparentemente é simples seja uma verdade eterna que renova a nossa vida. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu Evangelho, pela morte na cruz, na qual nós Te pedimos que o Senhor nos ensine cada dia mais a respeito dela. Te glorificamos e Te adoramos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Bom, tem algumas coisas para falar com vocês. Não me apresento, apesar de terem falado, meu nome é Fernando Ortega, não sou pastor. Eu vi que algumas pessoas me chamaram de pastor. Não sou pastor, ainda não coloque sobre as minhas costas este fardo. Falando com o Rafa vindo para cá, eu acredito que o Senhor vai me levar até isso, mas eu sempre falo para o Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas por enquanto eu não sou pastor. Sou parte do Ministério Não Morda Maçã, 10 anos. Como ele disse, eu sou servo desse ministério que o Senhor me colocou nas mãos.
E é um enorme prazer poder distribuir, compartilhar aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração através desse ministério, dos lugares onde eu passei, dos tantos amigos que o Senhor me concebeu e de tudo aquilo que Ele tem feito. Me falaram para eu ficar à vontade aqui. O que não sabem é que eu já me sinto à vontade em todo lugar que eu vou. É como se eu posso chegar, abrir a geladeira e comer o que tem lá dentro. Porque apesar de eu não conhecer vocês, apesar de eu não saber o nome de vocês, eu me sinto já da sua família. E isso somente o Espírito Santo pode fazer. Eu nunca te vi e olhar para você com ternura. Ternura que não provém de mim, mas do próprio Pai. E saber que nas nossas veias flui o mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Então, gente, eu estou super à vontade aqui. Espero que vocês também estejam assim. Ungida, obrigado. Amém. Queridos, eu queria falar com vocês a respeito, aliás, eu gostei porque tocaram as duas últimas músicas, fora essa, mas antes, as duas últimas músicas têm muito a ver com aquilo que eu tenho para compartilhar com vocês. Vocês já ouviram orações do tipo, a pessoa ora e, sei lá, não sei se ela gosta ou quer enfeitar a oração, aí ela fala assim, em nome em nome do Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, em nome Já ouviram alguém orar assim? Assim, nada contra, de repente é o jeito dela, quem sou eu para falar da oração de outra pessoa? Mas eu quero ressaltar essa parte em nome do Deus de fulano, Deus de ciclano, Deus de beltrano. E o que eu quero falar aqui hoje é sobre o teu Deus, o meu Deus. Só que o meu Deus, olha que loucura, o meu Deus não pode ser o teu Deus. Eu vou explicar. Eu quero dizer que a experiência e o conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus é diferente da experiência que você tem com esse Deus. O que acontece é que muitas vezes nós estamos na igreja há muito tempo, há muitos anos, e nós nos acostumamos a viver o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, do Rafael, do Fernando, do pastor, do missionário, mas não o nosso Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Vou dar um exemplo para vocês da minha própria vida. Próximo. É só eu. Graças a Deus o violão está protegendo, porque nessa época era um saco de osso. Eu entrei na igreja em 25 de julho de 1999. Passei por vários ministérios. Gente, eu fiz parte de teatro, eu fiz muita, mas muita mímica, evangelismo na rua, com mímica. Já fiz missões, já fui tio de cultinho, já fiz rádio, limpei banheiro, fiz muita coisa dentro da igreja. Passei 14 anos como ministro de louvor. Fiz muita coisa na igreja. Mas quando eu cheguei assim, aprendendo ali meu sol, dó, que dava dó, e fui aprendendo quem era esse Jesus. Então eu cheguei na igreja assim, e como eu conheci Deus? Pode passar para o próximo. Ouvindo, Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o que acontece? Assim como vocês estão agora, sentados, ouvindo um maluco falar, é assim que aconteceu comigo. Ia no culto, ouvia o pastor falar, ouvia fulano de tal falar, e aí eu ia escutando, ouvindo aquilo que era Deus. Mas a experiência que aquele pastor tinha com Deus, aquilo que ele teve de revelação na palavra a respeito de Deus, era dele, não era minha. E aí o que acontece? Quando você é novo na fé, ou quando ainda você não descobriu o seu Deus, todo mundo tem luta, né?
Todo mundo tem luta. Todo mundo tem dificuldades. Diariamente a gente mata um leão, né? E é complicado. Mas nessa época, pode passar próximo, quando vinham as batalhas, o que eu fazia? Eu corria pro papai, eu corria pra mamãe. Eu ia lá pro meu pastor e Davi, pelo amor de Deus, ora por mim, porque o negócio tá grave. O que foi, meu filho? Que luta, né? Deve estar acontecendo na sua vida tão grave assim. Ai, tem uma menina na minha escola que tá me chavecando. Caramba, isso é luta? Tá bom. Então, as lutas que eu tinha que correr para falar com alguém que eu sabia que manjava dos paranauê de Deus. Eu sabia, poxa, o cara prega, o cara fala, então, né, vou me refugiar nele. Era como se fosse meu mediador, né? Então, as minhas batalhas eu sempre corria para os meus pastores. Mas chega um momento na nossa vida que nós temos que amadurecer. E, gente, quando eu digo um momento, às vezes é meses, às vezes são anos, às vezes é muitos e muitos anos dentro de igreja. Porque tem crente dentro da igreja que está acostumado a ir à igreja. Assim como tem outros que estão pagando um seguro contra o inferno. Eles vão lá, batem o cartão e voltam para casa. Mas não tem relacionamento com esse Deus, não o conhecem. Estão há anos dentro da igreja e não conhecem a Jesus. Então, o que nós precisamos é conhecer esse Deus, o meu Deus, não o Deus do pastor, do líder, do seu pai. Às vezes você cresceu dentro da igreja, você nasceu na igreja, sabe como é que funciona um culto, mas você ainda não conheceu esse Deus. Só como Jó, capítulo 42, verso 5 diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a mulher samaritana em João capítulo 4, ela recebe a palavra de Jesus, ela volta para sua aldeia lá, para a sua cidade, e ela espalha de Jesus, fala a respeito de Jesus, eles acreditam, vão até Jesus e veem Jesus. Só que chega uma hora que eles viram para a mulher e falam assim: olha, antes a gente acreditava, aliás, ele fala assim: agora nós cremos não pelo aquilo que você falou, mas porque nós vimos que esse é o Salvador do mundo. Existe uma diferença muito grande entre você ouvir a respeito e você ver a Cristo. Nós cantamos aqui, como eu falei das músicas: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Cantamos, né? Tinha uma outra música que falou: quero te conhecer. Enfim, eu estava em Canoas, e antes de eu pegar o microfone para ministrar, estavam cantando justamente essa música. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória te dou. Depois entramos nessa segunda parte e ficamos cantando: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face. E eu estava cantando ali, e estava ali uma presença de Deus fantástica, até que o Espírito Santo vem e fala: Fê, você quer ir na sala do trono? É o que eu pensei também. Fê, você quer ver a beleza de Jesus? Fê, você quer ver a face dele? Eu falei, gente, na boa, de coração, o que veio no meu coração naquele momento, eu falei: até que enfim, mano. Pô, tantos anos de evangelho, chegou o dia, chegou o grande dia, mano.
Coitados, os caras pagaram avião, alimentação, hotel pra eu vir ministrar aqui. Coitado, vou ficar no chão, mano. Vixe, fumaça vai rolar, sei lá, vou ser arrebatado. Na minha cabeça, eu ia ser arrebatado. Acabou. Vou chegar lá, pegar na mão do Espírito Santo, vai me conduzir lá, ó. Jesus está aí, ô Jesus, nossa, vai ser louco. E aí eu falei, Espírito Santo, eu quero, é o que eu mais quero na minha vida, é isso, eu quero ver a face dele, eu quero ver a sua beleza. Porque nós cantamos aqui, o que os anjos, né? Por que eles cantam? Pô, eu também quero. Bora. Aí o Espírito Santo fala assim de novo, Fernando, você quer entrar na sala do trono? Eu falei, eu quero. Está aqui a sala do trono. Você quer ver a beleza dele? Está aqui a beleza. Você quer ver a face dele? Está aqui. Está aqui a beleza. Está aqui a face dele. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, Fê. Você está esperando o quê? Fumaça? Fogos de artifício? Está aqui. Cara, quando eu ouvi isso do Espírito Santo, cara, eu chorava compungida, de ombrinho, sabe quando você chora de ombrinho? Chorava desesperadamente a ponto de acabar a música e eu lá com o ombrinho ainda e me chamar e eu me apresentando, eu peguei o microfone e desabei em chorar. Esse vídeo ainda foi pro Facebook, tá lá ainda. Eu chorando. E sabe, começou a vir uma cachoeira de entendimento do que significa isso. E hoje eu consigo entender que quando eu digo, eu quero te conhecer, é aqui que eu encontro Ele. Não tem monte para subir. Não tem oração especial. Não tem pessoa que vai colocar a mão na tua cabeça. São só as Escrituras. É quando você lê com o autor. E é nessa hora que eu consigo entender. Para mim, uma das frases mais maravilhosas da palavra é: está consumado. Você consegue enxergar quanta coisa tem por trás de estar consumado? Jesus não podia morrer, gente. Não podia morrer. A morte não podia levar ele. Era perfeito. Hebreus diz que ele foi tentado em absolutamente tudo e em nada pecou. Eu imagino a morte lá embaixo olhando para ele, falando: caramba, o que eu vou fazer? Mexendo, sei lá, no manual dela, tentando encontrar uma brecha, mas não encontrava. O cara era perfeito. Até que a Bíblia diz que ele entrega. E aí é no momento onde há a remissão, ele toma sobre si os nossos pecados. Uma dor tão grande. Você consegue imaginar o que é Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparastes? O Jesus que tinha eterna comunhão com o Pai, por um momento ele perde aquela coisa. Imagina o que é aquilo. Algumas pessoas interpretam erradamente quando Jesus fala: passa de mim esse cálice, como se Jesus estivesse com medo. Ai, que medo, vou para a cruz. Jesus tinha medo de cruz? Não. O problema era a ira de Deus que cairia sobre ele, que deveria cair sobre nós. Mas quando cai sobre ele e ele dá seu último suspiro, ele fala essa frase: está consumado. E eu consigo enxergar nas Escrituras como se Jesus estivesse na cruz e olhasse para mim e falasse: Fê, acabou, cara. Agora o véu está rasgado. Agora você pode entrar. E Hebreus diz que você pode entrar com ousadia.
Não tem sacrifício, não tem pecado suficiente. Aliás, Fê, não tem anjo nem demônio, nem altura nem profundidade que pode te afastar de mim. Você, Fernando, você é alvo. Você tem do amor de Jesus. A palavra ela não tem apenas que ser lida, ela tem que ser revelada. Se nós lermos a Bíblia como se fosse um jornal, vai ser chato pra caramba. Mas se nós lermos na revelação do Espírito Santo, se nós lermos na companhia do doce Espírito, a gente vai entender o que está escrito em Salmos capítulo 1, verso 2. Aliás, a partir do 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Nós temos não descoberto, nós não descobrimos o prazer da lei do Senhor. Eu não consigo entender, às vezes as pessoas me falam assim: Fernando, eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Aí tem uns que espiritualizam, o demônio se manifestando. Você acha mesmo que o capeta vai lá e dorme igual o Rick, como que é? Não sei o que lá, Fuentes, não sei quem lembra desse cara. Dorme. Você acha, sabe? Não. Outro dia um jovem veio falar assim pra mim: cara, eu tenho maior dificuldade, porque quando eu vou ler a Bíblia eu tenho sono. Aí eu fiz a pergunta: você lê quando? À noite. Como é a sua rotina? Eu vou de manhã, eu vou pro trabalho, né? E aí eu trabalho o dia inteiro, depois à noite eu vou pra faculdade, depois eu volto pra casa. E aí eu vou ler a Bíblia. Caramba, você faz faculdade e não tem cérebro? Porque, cara, você chega cansado, é óbvio. Você tá cansado, não é capeta. É burrice mesmo. Leia no momento onde você está descansado. É simples assim. Mas se nós não lermos na presença do Espírito Santo, a Bíblia fica maçante. A gente não consegue entender. Olha isso. Pode passar. João capítulo 4, verso 22, a parte A desse texto diz assim: vós adorais o que não sabeis. E olha que belo ou triste exemplo disso. Próximo. Essa senhora, aconteceu na China isso, ela estava andando na rua, feliz e contente, quando avistou essa estátua. E essa estátua, ao ver ela temeu. E olha o que ela fez. Ela se prostrou diante dessa estátua e a adorou. Sabe que estátua é essa? É de um personagem de um jogo de videogame, League of Legends. E a senhorinha se prostrou diante dessa estátua. A gente dá risada. Mas tem muita gente se prostrando diante de um Jesus que não existe. De um Jesus, talvez do meu pai. Mas de um Jesus que fala assim: venha, traga seu dinheiro e eu te farei feliz. Dê, porque quanto mais você der, eu mais vou te abençoar. Ou crucifica, faça aí o seu sacrifício. Você quer ver a minha face? Então se sacrifique. Sei lá, faz um jejum. Às vezes as pessoas falam: eu vou fazer um jejum. Olha que loucura. Vou fazer um jejum. Por quê? Porque eu quero passar na faculdade. Eu estou desempregado. Eu preciso de um trabalho. E a pessoa fez jejum por causa disso. Aí eu me pergunto: cara, vem cá, você acha mesmo que Jesus vai olhar para você? Olha só, tadinho, tá passando fome, vou dar um emprego para ele.
Você acha mesmo que é assim que funciona? Você acha que porque você está passando fome, Deus vai te dar uma namorada? Um namorado? Um carro? Um emprego? Ele te dá porque te ama. Ponto. É graça. Graça. E nós temos uma dificuldade muito grande de entender a graça. Sabe por quê? A gente vive a nossa vida baseada no mérito. O tempo inteiro a gente vive rodeado do mérito. Quer ver um exemplo? Quando você era criança, papai, compra uma bicicleta, compra um patins, me compra essa boneca que dá mortal para trás e, diz te amo. É um presente muito caro, filhinha. Então se você passar de ano, eu compro essa bicicleta, esse presente para você no final do ano. Aí você ia lá, ralava, passava e ganhava. Você cresceu um pouco e quer fazer faculdade, numa boa faculdade. Não é aquela que você vai, esquece o RG, dia seguinte estão te ligando, você está aqui matriculado no curso tal. Não, uma boa faculdade. O que você tem que fazer? Ralar, estudar. Você quer casar? Quem casa quer casa. Para casa tem que ter grana. Para ter grana tem que trabalhar. Então tem que trabalhar. Tudo na nossa vida gira em torno do mérito. E quando nós nos deparamos com Cristo, a gente tenta ganhar Ele no mérito. Do tipo, Jesus morreu por mim, eu preciso fazer alguma coisa para devolver, para pagar de volta. E a gente chega em dois extremos. Um extremo onde eu pequei, Jesus deve estar chateadinho comigo, então nem vou chegar perto dele. Quando você peca, o que você faz? Você vai correr direto aos pés dele? Ou você fica de boa lá? Mano, nem vou no culto hoje, porque o pastor vai chegar, vai me cumprimentar. Não, mas aí vou manter as aparências, vou no culto. Aí chega no culto e começa aquele louvor. Aí você tá lá no meio do louvor, você, não vou cantar não, porque é hipocrisia, Aí você, não, vou dar uma cantadinha aqui de leve. Me leva à sala do trono, mostra tua... Aí você começa a levantar a mão, o capeta já fala, você vai levantar essa mão? É essa mão que você acabou de... É essa mão que você vai levantar? Jesus está chateado comigo. Eu não mereço chegar até Ele. Meu filho, você não merece, desde sempre você não merece. Aí nós temos um outro lado que aconteceu, por exemplo, com um amigo meu. Um dia nós íamos sair para evangelizar. E a gente estava na frente da igreja, estava faltando ele chegar. E poxa, finalmente você chegou e tal. Bora pro evangelismo. Ele chegou assim, bora que eu estou na beleza da santidade. Porque na cabeça dele, ele achava, eu estou santo, logo Deus vai me usar.
Alguém sabe dizer alguma palavra? Fala. O que é qualquer coisa? Qualquer coisa é qualquer coisa. É tudo. Então a gente pode trazer esse versículo para, portanto, quer você coma, quer você beba, quer você estude, quer comais, quer bebais, quer estudais, quer trabalhais, quer namorais, quer noivais, quer casais, quer fazer faculdadais, tudo deve refletir a Ele. Mas Fernando, como é que eu vou adorar a Deus bebendo um gole d'água? Quando você entende quem é o teu Salvador, quando você entende, está consumado. Quando você entende quanto Ele te amou, tudo que você faz é reflexo desse amor. É reflexo. Você não ama, você não adora, você não canta, você não prega, porque, eu preciso fazer alguma coisa. Mas você se vê rendido aos pés dele. Você faz porque ama. Uma mãe faz tudo pelo filho. O filho não fez nada. Ele só sabe chorar e sujar a fralda. Mas ela faz porque ama. E o filho vai continuar sujando a fralda. Filho, não pinta a parede. Ele vai pintar a parede e ela vai continuar amando. Não é para conquistar um favor do rei, mas é para expressar o amor a ele. Fernando, mas você está falando sobre conhecer a Jesus? Eu conheço a Deus. Não, eu estou há tempos na igreja. Aliás, você falou aí que fez algumas coisas na igreja e tal. Eu também fiz um monte de coisa. Eu faço tanta coisa na igreja que, mano, é certeza que eu conheço Jesus, mano. Já preguei, aliás, eu mesmo já fiz parte do Ministério de Deus. Eu fiz bastante coisa na igreja. Jesus é bom. Aí ele me transformou e, né? Enfim. Eu faço muita coisa na igreja, Fê. Poxa, faço demais. Prego, pulo, sapateio, rodopio. Com certeza eu conheço esse Deus. É mesmo? Dá uma olhada nesse texto aqui. Mateus 7, 21, 23, você sabe. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos. Apartai-vos. Nunca te conheci. Vocês já ouviram falar de Michael Jackson, com certeza, né? Vocês conhecem algumas músicas, com certeza, do Michael Jackson. Não vou fazer vocês cantar porque o pastor está aí. Mas é... Você vê que meu negócio era ainda bem que eu saí da dança, né? A gente conhece várias coisas a respeito do Michael, né? A gente conhece várias, talvez alguns conheçam todas as músicas, esteja aí no Spotify. Várias coisas que a gente sabe das músicas, a gente sabe do passinho, a gente sabe do hi-hi, a gente sabe várias coisas. Sabe que, sei lá, que ano ele foi na varanda e ameaçou jogar a criança dele e voltou, deu maior problema isso aí. Outras coisas, por exemplo, nasceu negro, morreu branco. Nos anos 80 ele fez um comercial para Pepsi, que tinha uma hora que saía fogos por trás e queimou o cabelo dele a ponto de chegar no couro cabeludo. Cantou no Super Bowl. Usava aquelas roupas extravagantes que nele era tudo normal. Se outra pessoa usasse era loucura, mas nele ok.
A gente conhece muita coisa. O nariz dele, então, lembra? Eu acho que para dormir ele desrosqueava e botava do lado. Sabe por que ele ficou com esse nariz? Quando ele era criança, o pai dele zoava ele por causa do nariz. Aê, narigão, nariz de fornalha, narigaço. Porque ele tinha o nariz largo. E ele começou a ficar com trauma disso. Ele foi crescendo e foi afinando cada vez mais o nariz até ficar aquela coisa bizarra. Então olha só, a gente conhece bastante coisa a respeito da vida dele. Viu documentários, eu vi documentários. Enfim. Agora, o Michael conheceu a gente? Alguém aqui já jantou com o Michael? Já se assentou à mesa para comer com ele? Alguém? Pastor? Não? É exatamente o que acontece na igreja. Muitos conhecem muita coisa a respeito de Jesus, mas não se sentaram à mesa para comer com Ele. Fazem coisa para Jesus, mas nunca ouviram Ele falar com a sua própria boca. Sabe por quê? Porque assim como o Michael, existem fã-clubes. Existem fãs do Michael, assim como de outros cantores ou de outros artistas. Existem fãs. Tem camiseta do Michael, boné do Michael, pôster do Michael, cantam a música do Michael, mas nunca se assentaram para comer com o Michael. Na igreja não é diferente. Usa a faixa de Jesus, camisa de Jesus, tem o pôster de Jesus, 100% Jesus. Canta a música de Jesus, mas nunca se assentou na mesa para comer com Ele. Se assentou na igreja, mas nunca a sós com Ele. Conhece daquilo que ouve falar do púlpito, mas não tem um momento de intimidade com Ele. Próximo. Mateus verso 16, 13. Eu não vou ler para a gente apressar aqui. Eu quero falar ainda algumas coisas muito importantes. Texto conhecido. Jesus vira para os seus discípulos e faz duas perguntas. Uma para o povo geral e a outra voltado para eles. A primeira ele vira então e fala assim: pessoal, o que a galera aí de fora está falando ao meu respeito? O que andam dizendo ao meu respeito? E aí eles falam: olha, Jesus, estão falando aí que o Senhor é um profeta, reencarnação de Elias ou de um dos outros profetas, estão falando que você é maluco, estão falando isso e aquilo. Ah, é isso que estão falando, é isso que estão falando do Senhor. Essa segunda pergunta é a pergunta que é voltada aos seus discípulos, e assim, quando eu digo discípulos, eu digo aqui. Porque se por um lado existem muitos fãs, existem poucos discípulos, porque existem muitos fãs de Jesus, mas poucos discípulos. Mas aqui não, aqui só tem discípulo. Então Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Existe um tesouro tão precioso nessa frase de Jesus, porque ele vira e fala: muito bom, Simão, porque não foi nem pastor, nem missionário, nem apóstolo, nem profeta, nem homem nenhum que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. Você já leu a Bíblia e de repente você passa num texto que você já leu e você fala: mano, meu Deus, estava aqui o tempo todo. E tem aquele outro texto lá. Aqui. Mano, meu Deus, é isso. Já aconteceu com você isso?
Bem-aventurado é você, porque não foi nem carne nem sangue, mas o próprio Pai que está nos céus. O Espírito Santo te revelou. E o que nós precisamos é isso, a revelação. O que, como diz a música, o que os anjos cantam, eu tenho a resposta. Eles cantam o que está revelado aqui. O que a gente tem que descobrir é que revelação é essa, parceiro. Eu quero também entender. E por isso eu quero te colocar ainda um negócio aí no seu coração. Porque não tem nenhum outro jeito de nós conhecermos a Jesus se não for através das Escrituras. Não tem. Não tem. Você pode ter uma experiência no seu quarto, mas se ela não for de fato bíblica, ela é só sentimento. Bíblia. É só assim que a gente conhece Jesus. Então a próxima vez que você cantar Me Leva à Sala do Trono, quero ver tua beleza, quero ver a tua face, e você não, depois disso, correr para ler a Bíblia, ou você é mentiroso, ou você está se enganando. Porque é muito bonito a gente cantar: abre os olhos do meu coração, eu quero ver-te. É fácil. Quero te ver, quero te ver. Quer mesmo? Veja, está aqui. Como? Revelado. Nem carne e nem sangue. Só você e o seu Deus. Chega de conhecer apenas de ouvir falar. Hora de vê-lo. Aqui. Pode passar para o próximo. Lucas capítulo 24, 13 até o 35 fala dos discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos estavam a caminho da cidade de Emaús, aldeia de Emaús, e no caminho Jesus aparece, porque eles estavam tristes ali. Oh meu Deus, Jesus morreu, Jesus tinha acabado de morrer, e eles estavam tristes, porque já tinha passado 3 dias e nada. E eles estavam, poxa, você viu? Poxa, que pena. E estavam a caminho, de repente o próprio Jesus aparece no meio deles. O próprio Jesus. E aí o que você pensa? Nossa, ficaram felizes pra caramba, porque estavam falando de Jesus, de repente ele aparece e Jesus, oh Jesus. Não. Os caras não reconhecem. Os caras estavam falando a respeito do homem. O homem aparece. Eles não reconhecem. Eu tenho pra mim que a impressão que dá é que esses caras estavam olhando para um Jesus. Talvez alguém que fosse um libertador político, que ia livrar eles das garras de Roma. Então eles tinham na cabecinha deles um Jesus assim, um Jesus libertador político. E como Jesus morreu e já fazia 3 dias que ele não tinha aparecido, então eles estavam tristes, porque esse Jesus não apareceu. E quando o próprio Jesus que morreu, e não foi uma libertação política, e sim espiritual eterna, eles não conseguiram reconhecer esse Jesus. É exatamente o que vai acontecer com aqueles que conhecem um Jesus que venha, dê sua oferta, porque quanto mais você der, mais você vai receber. E aí eu exploro a sua ganância e não o seu amor. Quer comais, quer bebais, quer tudo para a glória dele. Essa pessoa tem esse Jesus na cabeça, um Jesus que é pregado e não revelado. Jesus pode aparecer do lado dela e ela... Um dia fui numa vigília. Irmão, eu sou eclético, eu ouço de tudo. Mas naquele dia botaram forró. Eu aguento um forró. Entraram na fornalha e não tiveram
4 forró começa a complicar. E o 5º? E o 6º? E quando eu descobri que aquela vigília só ia ter forró. E quando eu olho, eu estava no fundo, quando eu olho lá na frente, e lá na frente tem uma louca, uma irmã maluca, que no meio do forró, ela estava assim, ó. Eu olhei, ai. Dá uma vergonha falar isso, mas eu olhei e falei, tá errado. Você não adora Deus com forró. Como é que é, Fernando? Deixa comigo. Irmão, eu nunca dancei tanto forró na minha vida. Mano, eu fiquei tentando argumentar com Jesus que não se adorava com forró. E ele só perguntou para mim: posso intervir? Posso? Eu falei: tá bom. Adorando um Deus que a gente não conhece. E é interessante que os discípulos no caminho de Emaús, eles iam e Jesus começou a falar da palavra para eles. Quando Jesus apareceu, ele falou, engraçado, porque os discípulos falam, Jesus aparece e fala assim: o que vocês estão chateados aí? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão falando de quem? Quem é esse que vocês estão falando? Ou seja, eu, né? Os caras viram para Jesus e falam assim: você estava em coma até agora? Todo mundo está falando do Jesus. Jesus acho que pensou, em coma não, mas estava resolvendo uns negócios para vocês aí. Todo mundo falando de Jesus, que era o homem, todo mundo achava que era o Messias, mas é o 3º dia já e nada. Jesus fala assim: ô, gente dura, meu Deus do céu, deixa eu explicar para vocês. Lá atrás em Gênesis, e começou, blá, 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 pregar. Chegaram a Emaús e Jesus fez com que ia continuar o seu caminho. E eles falaram assim: Jesus, não falaram Jesus, né? Falou: ô tiozão, fica aqui com nós. Bora comer uns negócios, a gente vai pedir um Habib's aí, gostoso. Fechou Habib's, vamos comer um pão mesmo. Bom, tá bom, vamos. Jesus entrou na casa, ficou com eles. Próximo. Aí acontece o seguinte: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Ou seja, Jesus foi lá, partiu o pão, come o pão aí, malandro, come o pão aí, malandro, comeu o pão aqui, comer o pão, comeu o pão, pum, Jesus! Pum, sumiu. Só de zoeira. E eu fiquei pensando, mano, que pão que é esse aí? Que padoca ninja é essa? Que depois que ele comeu o pão, tá lá, partiu e deu, e abriu os olhos. Pegaram o pão de Jesus, comeu o pão de Jesus e pum, viu, reconheceu Jesus. Falei, que pão é esse? Aí eu lembrei, Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe como você vai reconhecer Jesus na sua vida? Quando você for cheio dela. Colossenses capítulo 3, verso 16, parte A, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
habite, não é visite. Habitar é gerar o costume dentro de nós. Visitar é um período e logo se vai. É Tiago capítulo 2. Contemplou o rosto, viu, vazou. É aquele que vê a palavra, mas não a cumpre. Habite ricamente em vós. Não é poucamente, não é mais ou menos mente, é ricamente, é muita palavra de Deus em nós. Quanto mais a gente for cheio da sua palavra, mais a gente vai conseguir identificá-lo. Próximo. O melhor lugar para conhecer o nosso Deus é através das Escrituras. Muitos conhecem a palavra de Deus. Não adianta conhecer texto, decorar versículo. Mas poucos conhecem o Deus da palavra. Você pode até conhecer versículos, mas eles talvez não tenham te sido revelados pelo próprio Pai, nem carne e nem sangue. Próximo. Texto que eu já até falei, antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Próximo. Agora, a parte importante. Fê, como a Bíblia fala comigo? Coríntios capítulo 2, verso 14, fala que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. A Bíblia não é um livro material, é um livro espiritual. Nós só vamos poder compreendê-la através do Espírito Santo de Deus. Ponto 1. A Bíblia é compreendida espiritualmente. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz algo como: havendo Deus antigamente falado aos nossos pais através dos profetas, hoje, nesses dias, Ele tem nos falado através do Filho, ou seja, Jesus. E Jesus é o Verbo que se fez carne, ou seja, Jesus é a própria Bíblia. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê Jesus. Só que em João, aí eu queria que você abrisse, porque esse é o último texto que eu vou utilizar aqui. João capítulo 14. Jesus já começa a consolar os seus discípulos, porque tá para ele partir. João capítulo 14. Se você começa a ler do 20, você pira, é louco. Mas eu vou ali do 25. Aliás, se eu começar a ler um pouquinho antes, mas... Vixe, bom, enfim. Vou começar ali do 25. Minha versão diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, guarde bem, esse, número 1, vos ensinará todas as coisas. E, número 2, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não falamos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14, que a Bíblia é um livro que você tem que entender espiritualmente? Ou seja, é um livro que você tem que ler na companhia do autor. Ou seja, é um livro que você tem que ler com o Espírito Santo. Abriu a Bíblia, Espírito Santo, me ajuda aqui, porque eu sou burro pra caramba. Me ajuda. Doce Espírito, me ensina. Ponto 1, é com o Espírito Santo. Como a Bíblia fala com você. Aí às vezes fala assim: eu oro e Deus não fala comigo. Irmão, talvez você não tenha aberto a sua Bíblia. Talvez você não tenha se relacionado com o Espírito Santo. Então eu separei aqui duas coisas. Ele vos ensinará todas as coisas. Sabe o que é isso? Quando você lê a Bíblia e tem um entendimento que ninguém te explicou.
É como se fosse, não sei se você já teve essa experiência, mas como se um raciocínio fosse embutido na sua mente e você conseguisse compreender. É o próprio Espírito Santo te ensinando aquele texto. Vou usar um exemplo para isso. Um dia eu estava lendo ali Gálatas capítulo 5 e tem uma parte que ele fala apenas isso, se eu não me engano é o verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu falei, ok, mas eu não sou padeiro, eu não faço bolo. E outra, esse versículo é óbvio para mim. Eu era garoto, mas tinha as minhas lutas. E passei por esse texto e falei, ok, segue o jogo, bola para frente. Mas o Espírito me chamou a atenção para esse texto e falou, Fê, dá uma lida de novo. Eu falei, um pouco de fermento leveda toda a massa. Como assim? Sabe o que é isso, Fê? Quando você entra no Orkut, faz um tempinho, né? Eu vou NVI, né? Vou traduzir para os tempos atuais, que aí também fala contigo aí, mais fácil. Um pouco de fermento levado a toda a massa assim. Você é homem, que eu sei que você tem. Eu costumo fazer essa pergunta em algumas igrejas. Não, em todas eu faço. Mas tem igrejas que eu sou bondoso e tem igrejas que eu falo, não, eu vou dar umas porradas nessa igreja aqui. Eu amo vocês. Não que as outras igrejas não amem, eu amo todas as igrejas. Mas tem umas igrejas que eu sinto de dar uma, né? Então eu vou ser bonzinho com vocês, não vou pedir para vocês, homens, levantarem a mão. Mas tem igreja que eu pego e pergunto, irmão, homem, você que tem luta, tentação com mulher, por favor, levanta a mão. Quantas pessoas vocês acham que levantam a mão? Homem, você levantaria? É claro que a minoria dos homens levantam a mão. Não, eu tô bem, eu não tenho luta com mulher. Eu falo, irmão, eu desço da plataforma, vou até o irmão, cumprimento e falo assim, mano, tamo junto. Porque eu, Fernando Ortega, líder do Ministério do Amor da Maçã, e eu tenho luta com mulher. Eu passo luta. Agora, ter luta é uma coisa, cair é outra. Tiago capítulo 1 diz, fica feliz quando tiver várias tentações. Resiste. Ou vai me dizer você, irmão, você está andando na rua com seu ioiô, passando na frente de uma academia. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome. Aí sai uma mulher de lá com roupa a vácuo, manja? Né? Você bota uma moeda no bolso de trás, você sabe se é cara ou coroa. Ela sai com comissão de frente e tudo, né? E você olha, bendito é o nome. Você não vai falar assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não vai ter luta, irmão. Não tem como, né, mano? Não tem como. É nessa hora que você clama a Deus, fala, quando eu sou fraco, eu sou forte, quando eu sou fraco, eu sou forte. Se teu olho for trevas, quão grandes trevas são em você. Fiz um pacto com meus olhos, como colocarei sobre uma virgem? Tá, não pode, essa não é virgem com certeza, mas vale o versículo. Começa, né? A gente tem luta, mas a queda, o diabo não chega em você e dá uma voadora com os dois pés no teu peito e acabou. Não, é devagarinho. É quando você está aqui, ó. Vamos dar uma olhada no Instagram? Pá. A lupinha, vamos dar uma olhada na lupinha. Eita, nossa. Ginástica, não curto coisa de academia. O que essa mulher tá fazendo aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Eita. Não, deixa isso aí. Tá amarrado.
Facebook, vamos pro Facebook aqui. Aí tem aquela irmã que foi de férias pra Bora Bora. Ou pra sei lá, você pode uma praia que você gosta. E tirou foto lá, de biquininho. Aí você, olha, irmão Gida, vamos contemplar as belezas do Senhor, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Isso é fermento. Você começa a ver pouco de fermento, e a sua carne ou a sua massa vai levedando até você cair. É aquela irmã que chega, irmã, preciso te contar uma coisa de outra irmã, mas não é fofoca não, é para você orar. Gente, não tem aqui, é só na minha igreja. Eu tô contando a experiência lá da minha igreja. Que nem aquela irmã que tira selfie. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hashtag partiu o culto. Na minha igreja, irmã, aqui eu sei que não. Só que naquele momento o Espírito Santo estava pegando um versículo que aos meus olhos não era nada, e me colocando dentro desse versículo. A diferença quando um exemplo. Seu nome? Henrique, Jesus te ama. Era exatamente a expressão que eu esperava dele. Por quê? Porque é carne e sangue falando. Agora eu te pergunto, e se fosse o próprio Pai? E se ele estivesse meditando nas Escrituras, de repente passando ali na morte de Jesus, e no meio daquela leitura ele conseguisse ouvir o próprio Pai falando: Henrique, foi por você, eu te amo. O próprio, mano, como é que o Henrique ia estar, velho? Ele ia fazer assim pro Espírito Santo? Não ia, né, Henrique? Não tem como, porque não foi nem carne e nem sangue. E é esse prazer que nós estamos deixando de aproveitar nas Escrituras. É isso que nos faz verdadeiramente conhecer o meu Deus, o seu Deus, e a gente não está aproveitando. O Espírito Santo usou um texto, ou seja, ele vem para ensinar tudo quanto vos tenho dito, todas as coisas. E se ensinar são revelações da palavra de Deus em nossas vidas. São revelações específicas. É a compreensão na alma de um texto bíblico que transforma a nossa vida. É como se o próprio Espírito Santo pegasse aquele texto e fizesse uma amálgama com a tua alma, com teu coração, como se ele colocasse lá dentro de você. E aí você consegue entender Salmos capítulo 119. Purificará o jovem o seu coração, observando segundo as Escrituras. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é você que pega esse versículo e enfia lá dentro ou decora. É quando você está lendo aquele versículo, vem como a própria palavra fala, dividindo, rasgando a sua alma e encontrando morada, porque Colossenses, como eu já falei, habite em vós. E você vive uma vida, quer você coma, quer você beba, tudo que você fizer é reflexo desse amor. Mas ele ainda diz: ensinar todas as coisas, mas ainda lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é quando nós estamos em uma determinada situação e vem à memória um texto bíblico, seja para te confrontar, seja para te confortar.
vou dar 2 testemunhos, de um lado e de outro. Eu estava descendo uma rua com o meu carro, e tinha uma rua de entrada assim, aliás, do lado direito. E eu estava descendo a rua, não sei o quê, e tinha uma fila passando, e tinha um pobre de um motoqueiro tentando entrar e ninguém dava passagem. Falei, poxa, o que são 3 segundos da minha vida? Vou deixar passar. Parei, por favor, senhor. Dele, opa, muito obrigado, deu. Tamo junto. Passou, desceu, peguei, primeira marcha, acelerei. Quando eu acelerei, veio uma doida para aproveitar o vácuo. E eu brequei com tudo, porque senão batia nela, e dei aquela buzina do tipo, ô mano, né? Espera a tua vez aí, velho. Bip, bip. Ela baixou o vidrinho, né? Baixou o vidro, botou o bracinho para fora e mandou o dedinho. Que não é esse, é outro. Eu não sei o quão espiritual é você, irmão, mas eu pensei, como eu vou fazer essa mulher capotar o carro? E mano, acelerei, fui. Agora você vai ver, sua moabita do caramba, filha de Jezabel. E fui com tudo. E mano, no meu coração sabe, com a mãozinha quase virando para trás. E fui indo atrás e eu tava sozinho no carro. De repente, no banco do carona, quem aparece? Ele, Espírito Santo. Tudo bom, Fernando? Tudo. Tudo. Posso falar 2 coisas? Pode. Primeira, João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Inclusive a velocidade. Segunda coisa, manda. Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Falou. Escolha o que você quer fazer. A ira, ela dominava meu coração, mas começou a cair uma cachoeira de versículos. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu e deixei meu coelhinho e ele foi embora. O mais legal é que eu olhava no retrovisor, ela assim, ó, desesperada, eu, né? Deixei ela aí, mas irmão, a raiva ainda estava no meu coração. Eu falei, Pai, eu ainda quero ir atrás dela. Eu quero tirar ela do carro e fazer ela morder a calçada. É o que está dentro de mim. Irmão, isso não foi faz tempo não, foi poucos meses atrás. Por isso que eu falo, ter misericórdia de Jesus. Mas eu vou te obedecer. Porque eu não sei se você sabe o que é obedecer. Não, eu sei, é só o cara falou e eu faço. Não, não é isso não. Obedecer é diferente de concordar. Concordar é eu pegar, virar pro Henrique e falar, Henrique, agora, lá no fundo, pega minha mochila, tem meu notebook e minha carteira, os 2 são teus, vai agora. Ele, opa, sim senhor, vou lá. Ele não está obedecendo, ele está concordando. Obedecer é eu dar uma ordem que ele não goste, mas ainda assim, por amor, ele obedece. Então, eu não queria fazer aquilo, mas eu diminui. Porque quer comais, quer bebais, quer dirijais, tem que glorificar a Deus, né? E sair dali com raiva ainda no coração. Depois foi passando. E aí vem a lucidez e fala, puxa, que loucura, né? E se eu bato no carro dela? É mais preju. E se a mulher é polícia? Se ela está fugindo do bandido? Se ela está tendo um dia mal? Caramba, tanta coisa, sabe?
Enfim. Mas os versículos vieram: vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É assim que a Bíblia fala com a gente. Por outro lado, para confortar também. Eu não posso contar aqui, não dá tempo, eu já estou até atropelando o tempo aqui. Mas meu testemunho, rapidamente, eu já até dei spoiler aqui, eu não sou brasileiro, eu sou estrangeiro, eu sou chileno. Não estou comemorando a Copa. Eu estou comemorando sim o Peru sair, estou comemorando sim a Argentina sair, mas estou torcendo pro Brasil. Hoje eu fiquei, Neymar, para de cair, moleque. É difícil ver o Neymar jogar, cara. Eu vi o Romário jogar aí, fica complicado. Romário, mano, se dá voadora, chute, o Godzilla chegava dando, e o cara não caía, mano. Enfim, não é o caso aqui. Mas eu sou chileno, vim com meus pais pro Brasil. Meus pais se separaram e depois de um tempo meu pai me abandonou, fugiu, sumiu. Minha mãe já tinha voltado para o Chile junto com meu irmão, eu estava morando, meu pai e minha madrasta, e meu pai me abandonou, foi embora, desapareceu. Eu tinha uns 14, 15 anos de idade e aquilo machucou muito meu coração. Foi passando o tempo, meu pai foi embora, só que eu fiquei sem documento nenhum. Aí eu não podia fazer faculdade, não podia trabalhar, porque o que você faz sem documento? Nem bilhete único eu conseguia tirar, nem quando vinha aquele chato da Renner. O senhor quer fazer cartão da Renner, é só o CPF. Eu não tenho. Não podia fazer nada, então eu me sentia preso, impossibilitado até mesmo de sonhar, porque... Como eu falei, quem casa quer casa. Para casa você precisa de grana e bastante. Eu não podia, nem trabalhar eu podia. Então eu tinha meus 23, 24 anos e não tinha documento nenhum. Estou caguetando minha idade aqui, né? 34, eu sei, não parece, obrigado. E não tinha documento nenhum. E aquilo me machucava até um dia que eu fui aos pés de Jesus e falei: Jesus, não aguento mais. Culpa de nada, não fiz isso, não sei o que, tal, e fiquei lá chorando nas pitangas para Jesus. O Espírito Santo falou: Fê, deixa eu pensar um negócio aqui contigo. Você está me dizendo então que você é estrangeiro no Brasil, ou seja, estrangeiro em terra que não é tua, é isso? Engraçado. José também. Você está me dizendo aí também que você foi abandonado pelos seus familiares, é isso? Engraçado. José também. Aí você também está falando aí, alegando aí, porque pela graça e misericórdia de Deus, eu me casei com 29 anos de idade, tanto eu quanto minha esposa não tinha 29, virgem, 29 anos de idade, virgem, estava saindo antena já, ET. Você está dizendo aí, Fernando, que você tem se guardado, se protegido, né? Fugido da aparência do mal e tudo mais. Ou seja, fugido da mulher de Potifar. Sim, engraçado. José também. E você também está dizendo que se sente preso porque você não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada, né? Sim, engraçado. José também. Aí agora você vem até mim falar que você foi esquecido na cadeia. Você está sendo esquecido, parece que eu não estou fazendo nada por você, é isso? Engraçado. José também. Fê, vai estudar a história de José, vai lá. Aquilo foi um bálsamo na minha alma. Depois o tempo passa e... tem os documentos todos, formado na faculdade, perdoados meus pais. Fico para uma próxima, quem sabe. Como a Bíblia fala conosco, o Espírito Santo é só Ele, através das Escrituras. Ele vai te ensinar todas as coisas quando você estiver lendo ela, porque ela é discernida espiritualmente. Se não for no Espírito, vai parecer loucura. E Ele vai te lembrar também de todo quanto vos tenho dito. O que Jesus disse está anotado aqui. Ele vai te lembrar tudo que está aqui. Só que para Ele lembrar, você tem que ler.
Você tem que meditar. Não adianta dar uma de jovem na prova do Enem. Pastor, bota a mão na minha cabeça. Ora por mim que amanhã eu tenho prova do Enem. Você estudou, meu filho? Ah, pastor, você é muito carnal. Eu creio na revelação divina. Precisamos ler. É só assim que a gente vai descobrir quem é Jesus. Uma oração que eu sempre faço é: Jesus, me ensina, me revela cada vez mais o que foi aquela cruz. O que foi aquela cruz? E cada vez mais mostra quem verdadeiramente eu sou. Porque se eu ver realmente quem eu sou, e a Bíblia diz que eu sou pobre, miserável, cego e nu, se eu entender o que verdadeiramente é isso, então, como a própria palavra diz, a quem muitos perdoa, muito ama. E infelizmente a gente na igreja, o Evangelho, o Jesus que tem sido pregado é diferente do que está nas Escrituras. Pregam Jesus a ponto de dizer: olha, você é tão bonito, tão cheiroso, tão legal, que Jesus morreu por você. Ele morreu por você porque você é bonito. Não. Ele morreu por você para mostrar quão grande é o amor dele. Ele morreu pela glória dele, para mostrar o imenso amor que ele tem por nós. Não é por você, não é por mim. A gente é consequência desse amor. A gente, aliás, é alvo desse amor. Mas não foi porque a gente merecia. Não foi mesmo. E infelizmente a gente vê até cantado isso nas igrejas. Você é precioso, mais raro do que o... E eu olho para a minha Bíblia e vejo em Efésios Jesus falando, aliás, Paulo falando: não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas sim, agora sim, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Se tem alguém precioso aqui, é o seu sangue. E é isso que nos faz, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, faz com que a gente adore aquele na qual nós de fato conhecemos, porque ele se revela aqui. Que a gente se apaixone por isso, que a gente mergulhe nas Escrituras, para que a gente não seja confundido e para que a gente verdadeiramente conheça o nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Aliás, vamos ser espiritual, né? Vamos orar. Caramba. Paizinho, a gente vem diante do Senhor pedir fome pela Tua Palavra. A gente quer mergulhar nas Escrituras e é bem verdade que muitas coisas roubam a nossa atenção. Televisão, computador, celular, videogame, atividades. Elas tentam preencher o prazer que somente a Tua Palavra pode nos dar. É bem difícil, Pai, porque a gente é carnal e às vezes a gente dá a ideia para isso aí mesmo. Mas a gente quer te pedir nessa noite, Senhor, doce Espírito, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda e nos revela Cristo através de cada versículo. Como se a cada versículo que nós lermos e este nos ser revelado, nós pudermos ver uma parte do rosto de Cristo, como um quebra-cabeça, e ver cada dia mais a face dele, ver a sua beleza, estando na sala do trono.
Não queremos te conhecer apenas de ouvir falar de ti, Jesus. Nós queremos entender com a nossa alma e o nosso coração quão maravilhoso, quão santo. Não adianta a gente cantar santo se nós não sabermos o que verdadeiramente significa a sua santidade. Não adianta a gente dizer que és amável se nós não sabermos, não conhecermos o teu amor. Não adianta a gente olhar para o céu e te chamar de Pai se nós não temos uma referência de Pai. Mas que as tuas escrituras, Senhor, nos revele, nem carne nem sangue, mas a tua própria palavra, o teu Espírito Santo, nos revelando o Pai, nos revelando o Filho, nos revelando a tua virtude, aquele quem tu és de fato, que age em nossas vidas, da mesma maneira com que agiu na vida de Cristo Jesus na terra, nos santificando, nos fazendo glorificar a Cristo através de cada ação, da obediência, do amor, das nossas atitudes, Senhor. Doce Espírito nos leva a mergulhar na palavra com paixão, com amor, dia e noite. Que a gente comece a ler diariamente, Pai, a tua palavra. Que a gente não invente desculpas, não tenho tempo. Porque é mentira, a gente tem tempo, Pai. Às vezes não precisa ser 1 hora, às vezes não precisa ser meia hora, às vezes não precisa nem ser 10 minutos, um versículo. Mas todo dia ler a tua palavra, Pai. Ajuda a gente, Paizinho. Porque o que nós mais queremos é sentar na tua mesa, olhar nos teus olhos e ver quão grande é teu amor. Enquanto nos rendemos a esse amor, cantamos o quão belo és. Porque nós vimos, através das Escrituras, quem de fato és, Pai. Nós te amamos e queremos te amar mais e mais. Por isso, nos leva a passear na tua palavra, Paizinho. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, que veio à terra como homem, morreu, mas ao 3º dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai, recebendo glória, honra, poder, majestade. Digno és e ansiamos pela tua volta. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Se você puder, calma aí, Fê. Fê tem um testemunho incrível, cara. É algo muito louco. É a última vez que ele contou isso pra gente. Alguém que não tinha identidade aqui. Essa é a palavra de hoje. Alguém que não tinha identidade. Ele descobriu na palavra a identidade dele. E Deus trouxe uma coisa muito louca, que ministrou muito o coração, meu coração, a última vez que eu encontrei com ele. Ele descobriu na identidade de Jesus a identidade dele. Desde Gênesis, Apocalipse, isso foi revelado na vida dele. E hoje você vê frutos da identidade de Jesus. Hoje nós vamos sair daqui querendo saber nossa identidade, porque a maioria das pessoas aqui da igreja, não da nossa igreja, da igreja de Jesus, elas perguntam assim: o que eu vou fazer no reino de Deus? O que eu tenho que fazer? Aí perguntam para o pastor: pastor, eu queria fazer alguma coisa na igreja. A primeira coisa que a gente faz é falar assim: olha, entrega os envelopes, fica lá na porta, cumprimenta as pessoas. Você já imaginou alguém mal-humorado cumprimentando as pessoas? Entra logo, vai. Só que quando a gente vê na palavra a identidade de Jesus, Jesus se revela pra gente e fala quem nós somos no reino. Eu queria orar pelo Fê, mas eu queria que você fechasse seus olhos.
Muitas pessoas precisam sair daqui hoje com uma resposta. E não uma resposta minha, nem uma resposta do Fê. Hoje a gente vai levar ele lá longe, Zona Oeste de São Paulo. E vamos ter mais um banho de palavra. Às vezes a gente olha no relógio e fala assim: meu Deus, está tarde. E eu estou olhando igual a Maria, falando assim: eu queria mais um segundo aos pés de Jesus. Eu não tenho Fê todos os dias, eu não tenho Brunão todos os dias. Eu não tenho. E eu quero passar mais um segundo com ele. Porque o caráter de Jesus que há nele, cara, é aquilo que eu preciso. E talvez você precise de muitas coisas aqui nesse lugar que você precisa encontrar em Jesus. Para você parar de pedir a Jesus: o que eu devo fazer? Tem gente que não se firma na igreja porque não encontrou sua identidade em Cristo. E enquanto você não descobrir a sua identidade em Cristo, você vai continuar patinando. Tipo o crente Raimundo, e eu sei que crente não, esse Raimundo não tem aqui. Um pé na igreja, um pé no mundo. Amém. Pai, eu queria te agradecer pelo Fê, Deus, que hoje veio aqui. Sua família, sua casa. E da mesma forma, Deus, que o Senhor um dia revelou a ele, Deus, através da tua palavra, a sua identidade. Eu queria te pedir, ó Deus, revela-te a nós. Salta essas letras dessa palavra, Senhor, aos nossos olhos. Que o teu Espírito venha nos consolar. Mais do que isso, ele venha ser o nosso melhor amigo, porque a palavra, a letra ela mata, mas a palavra do Espírito Santo, ela nos consola e nos conduz. É como a tua Bíblia fala, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e como luz para o nosso caminho. Eu quero te amar, Senhor, mas eu quero te conhecer mais e mais. E só através, ó Deus, desta palavra, Senhor, lá no secreto, Deus, é onde o Senhor, ó Deus, revela grandes coisas para nós. Que como essa palavra, Deus, foi iniciada aqui, Deus, que ela possa ser rema nas nossas vidas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o Senhor é revelado para nós. E não somos mais como aqueles doidões de Emaús. Mas agora, Deus, o Senhor se revelou a nós, porque nós dividimos mais do que o pão contigo. Nós temos um relacionamento contigo dia a dia. Eu peço que essa fome, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, o Fê, Deus, não teve vontade, Deus, de falar, mas o Senhor deu fome a ele, Pai, para perseverar na tua palavra. Ele possa ser, Deus, dividido conosco aqui. Nós queremos ter fome pela tua palavra. Nós queremos ter paixão, Pai, pelo teu reino. Nós queremos ter amor, Pai, por Jesus Cristo, ao ponto de entregarmos a nossa vida a ti. Eu quero te agradecer, Pai, por esse irmãozão que hoje veio dividir a palavra conosco, e agradecer por cada um que está aqui neste lugar. Nos dê a identidade de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Mano, você me constrangeu, velho. Deus te abençoe, cara. Demais, mano. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está feliz ainda? Amanhã eu vou falar pra você. Amanhã vem um cara doido. Amanhã vem um missionário Alan. Ele tem uma... Ele é missionário na Indonésia. Ele tem uma missão na Indonésia que ele, como eu posso dizer, ele adota filhos de missionários, filhos de pastores. Então, tipo assim, por ano ele deve ter uns 17 filhos na casa dele, onde ele tem que cuidar 24 horas por dia. Sabe aquilo que você faz com o seu filho, de pegar no colo, sabe? Ele faz isso com 17, 12, 15 pessoas. E amanhã ele vai dividir um pouco dessa experiência conosco. E ele vai montar esse quebra-cabeça, cara, que o Bruno começou ontem. Hoje o Fernando deixou mais uma coisa louca, cara. E amanhã, velho, ele vai completar esse quebra-cabeça, nos trazendo todo esse tempo. E eu vou falar pra você, não perca amanhã. Amanhã a gente vai fazer um favor pra você, a gente não vai transmitir pela internet. Você vai falar assim, hoje estava transmitindo? Hoje estava, mas estava com o som ruim, estava com... E
velho, o cara que tá lá em casa, mano, ele tá perdendo, cara, o que você tá passando hoje aqui. Eu só tô transmitindo porque a Bruninha, velho, ela teve filho e ela pediu, pelo amor de Deus, Rafa, faz uma live pra mim. Eu falei assim, meu, a única live que eu vou fazer é dessa forma. Tá bom, tá bom. Então, pra quem não sabe, a Bruninha, aquela que vem aqui, canta, tal. Então, não falte amanhã. Pode ser? Duas pessoas falando sim, a maioria falando amém. Eu vou perguntar de novo. Não falte amanhã, amém? Glória a Deus. Teve um anjo aqui atrás aqui que ele tirou foto, ele filmou, cara. E é em HD, 4K. Beleza? Fique em pé, por favor. Nós estávamos orando ali atrás e, cara, Deus revelou algo muito louco aqui. Deus revelou aos intercessores uma visão incrível aqui. Igu, Thiago, a galera das igrejas que estão aqui. Vou dividir um pouquinho da palavra profética que chegou até a gente. Vão entrar muitos jovens e muitas crianças nas igrejas de vocês. Comece a se preparar. Comece a se preparar. No ramo da educação e ensinar princípios bíblicos. Nós não vamos ensinar a teoria da prosperidade, nós não ensinaremos aquilo que mais faz mal para nós. Nós ensinaremos a verdade, porque é a verdade que liberta, amém? Pastor Francisco, eu te agradeço muito por honrar a gente aqui hoje. Galera da NV também, obrigado, Fê. E que você possa ser cheio no momento que você passar por aquela porta, você for para sua casa, que Deus comece a ministrar e voltar a palavra que você escutou aqui hoje. Que Deus te abençoe demais hoje. Que dê um sono tranquilo. Que aqueles que vão trabalhar, trabalhem felizes. Que aqueles que vão descansar, descansem felizes. Independente se o Brasil ganhou ou perdeu hoje, a nossa salvação está em Cristo Jesus, porque Ele é mais do que vencedor. Amém? Vai em paz. Nós temos cantina aqui. Passe na cantina, leve um monte de salgado. Passe ali no Desescope e leve um monte de produto. Dá um abração no grupo que ele vai casar. E até amanhã. Deus abençoe muito a tua vida. Glória a Deus. Dá um cumprimento quem está do seu lado aí. Não deixa ele embora sozinho, não.